gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá como justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. Bom, só passando uma recapitulação do domingo passado, para a gente se habituar melhor nesse tema sobre a justificação. A gente falou sobre como Deus ele nos torna justos, né, diante dele, mesmo a gente sendo pecadores. Martinho Lutero ele tem uma frase que explica muito bem isso, dizendo que nós somos justos e pecadores ao mesmo tempo. Então a gente viu que como Deus sendo justo, e a imagem que o apóstolo Paulo traz no capítulo 3 de Romanos, é de Deus sendo um juiz justo. E o que seria um juiz justo? É aquele juiz que inocenta, né, absolve aquele que não tem culpa e condena o culpado. Isso é ser um juiz justo. E Paulo traz a imagem de Deus exatamente dessa forma. Ele sendo um justo, um juiz justo. Só que como Deus ele pode nos tornar justos diante dele, sendo ele um juiz justo? Porque nós vimos que não há ninguém que não tenha pecado, não há ninguém que chegue diante de Deus e possa se gloriar de ter feito e conseguir cumprir toda a lei sem ter escorregado em alguma coisa. Nós vimos que Deus ele aplica essa justiça a nós pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. O que acontece? Quando Deus ele derrama toda a sua ira no seu Filho Jesus, ele castiga os nossos pecados no seu Filho e aplica a justiça de Jesus na nossa vida. É por isso que hoje nós temos um livre acesso a Deus pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E Paulo está trazendo agora para os Romanos, no capítulo 5, os benefícios, né, os frutos, as consequências que essa justificação traz para a vida do cristão. Porque qual é a implicação que isso tem na minha vida? Eu saber que eu tenho livre acesso diante de Deus hoje. Aleluia. Qual que é o propósito de Deus e de o apóstolo Paulo mostrar através de Romanos 3 que Deus ele me torna justo? E Paulo está dizendo aqui no capítulo 5 que tem benefícios muito grandes. A primeira coisa que Paulo está dizendo aqui é que nós temos paz com Deus. Ele está dizendo no versículo 1 de Romanos capítulo 5, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. O primeiro benefício da justificação é que outrora nós éramos inimigos de Deus. Outrora nós estávamos separados do nosso Senhor, pelos nossos pecados. Mas só que quando Deus aplica a justiça de Jesus na nossa vida, nós temos paz com Deus. E essa paz que Paulo está falando aqui não é diferente da paz de Deus, que ele diz lá em Filipenses capítulo 4, dizendo que a gente, quando entrega as nossas petições, as nossas preocupações, a paz de Deus ela toma conta do nosso ser. A paz de Deus é um sentimento, mas a paz com Deus é um estado permanente do crente justificado. É quando Deus ele nos torna justos diante de quando Jesus nos torna justos diante de Deus, a
através do seu sacrifício. Agora nós temos o livre acesso à presença de Deus. Porque quando Jesus ele morre na cruz, a gente bem sabe que tinha um tabernáculo lá do Antigo Testamento que era separado, né? Tinham duas divisões. Era o lugar santo e o santíssimo lugar, o santo dos santos, que era separado por uma cortina, né? Que era muito espessa, muito grossa e muito pesada. Tinha mais ou menos aí uns 5 dedos de espessura. E quando Jesus morre na cruz do Calvário, essa cruz ela é partida ao meio. Isso mostra para nós que hoje nós temos livre acesso ao Pai. Nós podemos falar com Deus a qualquer momento e a qualquer hora. Amém. Se a gente estiver no nosso serviço, estiver levando o filho para a escola, estiver conversando, a gente tem livre acesso de poder entregar nossa vida a Deus a qualquer momento. E Paulo está dizendo que nós, sendo justificados, tomando posse disso, nós temos livre acesso a Deus, nós temos paz com Deus, porque os nossos pecados foram limpos por causa de Jesus. A imagem aqui é maravilhosa, irmãos, porque Paulo está dizendo no versículo 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, com a qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. O segundo fruto ou benefício que a justificação traz para a nossa vida é da gente olhar para as circunstâncias difíceis da vida, as tribulações, e nos alegrarmos não com a tribulação, porque ninguém fica feliz, né, quando a gente está numa situação difícil, quando a gente perde um filho, está desempregado, ninguém fica feliz com isso, mas é Deus usando a tribulação para nos moldar a imagem do seu filho. Os tempos difíceis, eles nos aproximam mais de Deus do que os tempos de alegria. A gente vê isso na vida de Jó. Se a gente pegar o livro de Jó, a sua maioria é constituído por debate de ele e seus amigos tentando se justificar diante de Deus. Jó está se perguntando por que ele está sofrendo tanto. Os amigos de Jó estão falando, você tem pecado, você tem que se consertar. Só que o real motivo de sofrimento de Jó era que Deus queria se revelar a ele de uma forma que nós não entendemos. Deus, ele queria ter um particular com Jó, mostrar para Jó que ele era soberano na vida de Jó, independente das circunstâncias. E Jó aprendeu mais quando ele estava na luta do que quando ele tinha toda a sua riqueza. E é isso na vida do crente. É interessante que essa palavra tribulação, no grego, ela dá uma ideia de um rolo compressor que passa, né? Esmaga o crente. E essa palavra também, no latim, tribulum, ela tem a imagem de realmente tribulum era constituído de madeira e tinha alguns garfos de ferro que o agricultor usava para separar o grão do trigo da palha. O que acontecia? Ele subia em cima daquilo, colocava um boi na sua frente, ia puxando e aquilo ia passando por cima da palha e separava o trigo. Deixava somente a semente. Essa é a imagem que Paulo está dizendo aqui para nós, que as tribulações, elas produzem no cristão um caráter de Cristo. Deus vai moldando através das dificuldades da vida o nosso caráter como uma imagem de Jesus. Amém. Isso vai moldando o cristão e tornando ele a imagem de Cristo. E Paulo está dizendo que nós nos gloriamos nisso. Não no sofrimento em si, mas no que o sofrimento produz no cristão. Quando a gente olha para as circunstâncias difíceis da vida, né, a gente desanima. A gente se retrai e talvez até duvidamos se Deus está conosco. Só que Paulo está dizendo aqui que o cristão justificado pela fé em Jesus, ele olha para a tribulação e ele consegue ver lá no fim que Deus ele pode fazer por ele. E Paulo ele tinha certeza e convicção do que ele estava falando. A gente está dizendo aqui do homem que sofreu prisões, açoitamentos, foi apedrejado, ficou à beira da morte, trancafiado numa prisão em Roma 2 vezes, no corredor da morte. E ele está dizendo, as tribulações, elas produzem em nós a paciência. É Deus moldando
a palavra paciência aqui no grego, ela tem dois significados. A primeira, a paciência, o primeiro significado é paciência com circunstâncias da vida. É nós olharmos para as condições adversas e vermos que Deus, Ele ainda continua soberano sobre as nossas dificuldades, sobre aquilo que tem nos afligido. E o segundo significado de paciência aqui é paciência com pessoas. Porque tem gente que tem paciência com circunstâncias, mas não tem paciência com o seu irmão. Não tem paciência de chegar ao ouvir, ver o que aconteceu, o que o irmão está sofrendo. A gente tem muita paciência com as circunstâncias da vida, só que a gente não tem paciência para ouvir o nosso irmão. E Paulo está dizendo aqui, a paciência é as duas coisas. Não é uma paciência que você trinca os dentes e aguenta suando, não. É uma paciência triunfante em Cristo. Porque você sabe que no final, nosso Senhor já venceu essa luta. Paulo está dizendo, a paciência aqui, ela produz a experiência. E a ideia aqui de experiência é de um homem que testa a qualidade do metal, do ouro especificamente. Ele pega o ouro e coloca na fornalha, e a fornalha vai queimando as impurezas do ouro, vai deixando o ouro mais nobre, mais valioso. E Paulo está dizendo isso, que as tribulações elas produzem a paciência. A paciência vai moldando o nosso caráter. Nós vamos descansando em Deus. Isso vai nos aperfeiçoando a imagem do seu Filho. Ter experiência e esperança, irmãos. E a esperança aqui não é aquela esperança que a gente se frustra, né? Que a gente tem mania de colocar a esperança, a confiança naquelas coisas que a gente se frustra, né? Do irmão. O irmão falou que ia fazer isso, fazer aquilo. A gente confia na empresa, do Duque. Tem quantos anos trabalhando na empresa? 14 anos, quase minha idade. Mas tem um tempão de igreja aí, de empresa, e a gente está confiando na empresa, a gente confia no dinheiro, no nosso patrão, no pastor. A gente confia tanto numa pessoa, só que a gente frustra porque é um homem perfeito como a gente. Só que a esperança aqui, e a confiança que Paulo está falando, não é uma esperança que te deixa confundido. Porque no versículo 5 aqui ele diz, a esperança não traz confusão. É uma esperança triunfante e uma certeza que você tem que Jesus, que Ele coloca isso dentro do seu coração. Essa esperança que Paulo está dizendo aqui para os romanos é uma paciência que somente o Espírito Santo Ele pode fazer. Que Ele pode implantar dentro do nosso ser. No versículo 5 ele está dizendo, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A imagem que o Paulo usa é muito interessante, irmãos. Ele está dizendo que o amor de Deus ele foi derramado. A imagem aqui é tipo de uma chuva torrencial que nunca acaba, que vai enchendo, que vai enchendo. Paulo está dizendo que o amor de Deus ele inunda o nosso coração. É incompreensível. Ele está dizendo no versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo está trazendo mais uma vez para os romanos a imagem de Cristo crucificado. Paulo está dizendo aqui que Deus ele deu tudo para nós, o seu único Filho. E naquela cruz, Jesus sentiu toda a ira de Deus. Todo o nosso pecado foi castigado nele. E Paulo está dizendo, esse amor foi derramado nos nossos corações. E ele está dizendo muito mais ainda. Será que Deus, quando deu Jesus, nós ainda éramos pecadores? Será que quando nós agora já reconciliados com Ele, será que Ele não vai dar muito mais para nós? Será que agora que nós somos filhos de Deus, será que as tribulações vão derrubar? Será que as circunstâncias adversas da vida vão nos tirar do trilho? Paulo diz mais à frente aqui no capítulo 8, que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Será que a tribulação, será que a angústia, a dificuldade, a doença,
uma morte de um ente querido pode nos separar, deixar amor tão grande. Paulo está dizendo não. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essas são consequências que nós devemos aplicar na nossa vida, irmãos. Porque quando a gente lê e sabe que é justificado, a gente tem que colocar isso em prática. Isso muda tudo na nossa vida, porque as nossas perspectivas de vida mudam. Aquilo que a gente vai investir na nossa vida muda. A gente está preocupado com tanta coisa, a gente se esquece desse amor tão grande que Deus derramou através de Jesus Cristo, seu Filho, por nós. Investimos, nos preocupamos com casa, com dinheiro, com carro, com bens materiais. A gente perde de foco Jesus que mais importa. A gente perde o foco da cruz de Cristo. E Deus hoje nessa noite está nos chamando de novo. Vocês já foram justificados. Vocês são filhos. Vocês precisam tomar posse dessas promessas. Aleluia. Paulo fala em Efésios que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais no mundo espiritual. Tudo que Deus fez em Jesus, Ele disponibilizou para nós através de Jesus. Todas as bênçãos estão aí na nossa frente, é só a gente tomar posse. O amor de Deus é muito grande por nós. O amor de Deus é incompreensível. E Paulo está dizendo, e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Mas não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque pela ofensa de um morreram muito, mas muito mais a graça de Deus, o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. É interessante aqui que Paulo traz uma verdade para nós, irmãos, que a morte reinou até Moisés. Jesus, ele derrotou a morte. Ele foi e tirou dos aguilhões a morte. Hoje a morte não nos para mais, irmãos, porque Jesus, ele triunfou até mesmo sobre a morte. E ele nos deu a firme esperança da salvação e da glorificação. Que mesmo que se nós tombarmos aqui nessa terra, o nosso corpo perecer, a nossa alma será glorificada e estaremos juntos com o nosso Pai. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa firme convicção no cristão verdadeiro que está em Jesus. A gente pode não alcançar os melhores holofotes ou o que a gente sonha aqui nessa vida, mas eu tenho certeza que no dia que o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, nós estaremos com Ele na glória. Essa é a maior vitória que um cristão pode conseguir, que um cristão pode tomar posse na sua vida. Que nós nessa noite possamos tomar posse dessa mensagem, que Deus possa confortar os nossos corações, nós possamos tomar posse dessa justificação pela fé em Jesus. Nós possamos hoje tomar posse de todas as promessas que Ele fez por nós através do seu Filho. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa cada dia mais tocar nos nossos corações. Vou entregar a palavra para o Ministério de Louvor, que vai estar em